Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos amigos e irmãos. Nós comemoramos hoje São Martim de Tours, bispo, um grande homem de Deus que na sua época teve um belo trabalho de evangelização. Nós estamos na Arquidiocese na Semana dos Pobres, ou Semana do Pobre, mais no mês do pobre. Nós começamos no dia 9 de novembro e vai até o dia 10 de dezembro essa programação da semana, ou do mês, ou do Dia Mundial dos Pobres em nossa Arquidiocese. Procure se informar. E nesses dias eu vou ler para vocês a mensagem do Papa Francisco para esse 8º Dia Mundial dos Pobres. Ele cita justamente o tema, que é justamente do livro de Sirácida, ou Eclesiástico, Sirácida 21:5. A oração do pobre eleva-se até Deus. Diz o Santo Padre Papa Francisco para esse 8º Dia Mundial dos Pobres, que vai ser no próximo domingo, o 33º domingo do tempo comum. Caros irmãos e irmãs, a oração do pobre eleva-se até Deus. No ano dedicado à oração, à vista do Jubileu Ordinário de 2025, essa expressão da sabedoria bíblica é ainda mais oportuna a fim de nos preparar para o 8º Dia Mundial dos Pobres, que acontecerá no próximo dia 17 de novembro, ou seja, o próximo domingo. A esperança cristã inclui também a certeza de que a nossa oração chega à presença de Deus, não numa oração qualquer, mas a oração do pobre. Reflitamos sobre esta palavra e leiamo-la nos rostos e nas histórias dos pobres que encontramos no nosso dia a dia, para que a oração se torne um modo de comunhão com eles e de partilha do seu sofrimento. O livro de Ben Sirá, diz o Papa, ao qual nos referimos, ou Sirácida, ou Eclesiástico, não é muito conhecido e merece ser descoberto pela riqueza dos temas que aborda, sobretudo quando se refere à relação do homem com Deus e com o mundo. O seu autor, Ben Sirá, é um mestre, um escriba de Jerusalém, que provavelmente escreve no século II a.C. Radicado na tradição de Israel, é um homem sábio que ensina sobre vários domínios da vida humana, desde o trabalho à família, desde a vida em sociedade, a educação dos jovens. Presta atenção às questões relacionadas com a fé e a educação dos jovens. E, ao mesmo tempo, presta atenção às questões relacionadas com a fé em Deus e a observância da lei. Aborda os temas nada fáceis da liberdade, do mal e da justiça divina, que hoje são de grande atualidade também para nós. Inspirado pelo Espírito Santo, Ben Sirá pretende transmitir a todos o caminho a seguir para uma vida sábia e digna a ser vivida diante de Deus e dos irmãos. Um dos temas que esse autor sagrado dedica mais espaço é a oração, e o faz com grande ardor, que dá voz à sua própria experiência pessoal. Efetivamente, nenhum texto sobre oração poderia ser eficaz e fecundo se não partisse de quem se encontra diariamente na presença de Deus, escuta a sua palavra. Ben Sirá declara que desde a sua juventude procurou a sabedoria. Ele vai contar isso no 51:13. Quando eu era ainda jovem, antes de ter viajado, busquei abertamente a sabedoria na oração. No seu caminho, ele descobre uma das realidades fundamentais da revelação, ou seja, o fato de os pobres terem um lugar privilegiado no coração de Deus, a tal ponto que perante seu sofrimento, Deus se impacienta enquanto não lhes faz justiça. A oração do humilde penetrará nas nuvens e não se consolará enquanto não chegar até Deus. Ele não se afastará enquanto o Altíssimo não olhar, não fizer justiça aos justos e restabelecer a equidade. O Senhor não tardará, nem terá paciência com os opressores. Deus, porque é um Pai atento e carinhoso para com todos, conhece o sofrimento dos seus filhos e, como Pai, preocupa-se com aqueles que mais precisam. Palavra do Santo Padre abrindo a sua mensagem para o Dia Mundial dos Pobres, e vamos continuar amanhã lendo a mensagem do Santo Padre. Agora rezemos.
O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, vos suplicamos, a fim de que nós, que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E a todos os meus irmãos, abençoe-vos Deus poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Catedral FM apresenta a Santa Missa. Oferecimento Supermercados Mundial. Alegres vamos à casa do Pai, e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé, da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos juntos com o Dom Roque, celebrando a sua Eucaristia, e com vocês estão aqui presentes na capela de Nossa Senhora da Conceição, no São Joaquim, e aqueles que nos veem, ouvem o acesso pelos meios de comunicação, através da Web TV Redentor, Rádio Catedral e nosso canal de YouTube. Nós celebramos hoje a memória de São Martim de Tours, bispo, primeiro santo não mártir que foi canonizado sem ser martirizado da história da Igreja. E também um grande homem de Deus, que depois de passar um tempo de catecúmeno, de conversão, tornou-se um bom cristão, depois padre, depois bispo, trabalhou bastante na missão evangelizadora, fundou o mosteiro de Ligugé, onde tinha vários monges, e depois também com os trabalhos dos monges do mosteiro de Marmoutier, sobre evangelizar a região onde estava. Lembramos, portanto, esses grandes homens de Deus, entre os quais hoje São Martim de Tours. Nós colocamos intenções pela paz do mundo, pela paz da nossa cidade, intenções de cada um de vocês que nos veem, ouvem ou acessam, caríssimos irmãos e irmãs, pedindo ao Senhor que nos dê sempre o dom de que vivermos cada vez melhor a nossa vida cristã e a nossa caminhada. Estamos na Semana dos Pobres, ou no mês dos pobres, que já que aqui no Rio temos todo o mês todo de várias atividades, preparando-se para o Dia Mundial dos Pobres, o próximo domingo, falando sobre a oração. E iniciamos a nossa celebração com o nosso ato penitencial. O Senhor Jesus, que nos convida à missa da palavra da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai.
Senhor, que vieste procurar quem estava perdido, tenha de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, que vieste dar a vida em resgate de muitos, tenha de piedade de nós. Cristo, tem de piedade. Senhor, que congregais na unidade os filhos de Deus dispersos, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Oremos. Ó Deus, que fostes glorificado pela vida e pela morte do bispo São Martinho, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte nem a vida nos possa separar do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Início da carta de São Paulo a Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e a conhecerem a verdade da piedade que se apoia na esperança da vida eterna. Deus, que não mente, havia prometido esta vida desde os tempos antigos e no tempo marcado manifestou a sua palavra por meio do anúncio que me foi confiado por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu legítimo filho na fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu deixei-te em Creta para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade, conforme o que te ordenei. Todo candidato deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, com filhos crentes, e não acusados de levianos ou insubordinados. É preciso que o episcopo seja irrepreensível, como administrador posto por Deus. Não seja arrogante, nem irascível, nem dado ao vinho, nem turbulento, nem cobiçoso de lucros desonestos, mas hospitaleiro, amigo do bem, ponderado, justo, piedoso, continente, firmemente empenhado no ensino fiel da doutrina, de sorte que seja capaz de exortar com sã doutrina e refutar os contraditores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar
um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti, dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, aumenta a nossa fé. Diante das palavras de Jesus sobre a questão do perdão, da reconciliação, de não dar escândalo, justamente os discípulos se veem nessa necessidade de pedir essa graça da fé para poder, diante daquilo que o Evangelho coloca, daquilo que Jesus vai ensinando aos seus discípulos, para que pudessem dar passos e ter fé suficiente. E Jesus disse, se tivesses fé, por menor que seja, grandes coisas aconteceriam. Portanto, diante daquilo das exigências do Evangelho, que nós julgamos na nossa fragilidade, parece que impossíveis serem colocadas em prática, diante de tantas situações que nós vemos pessoalmente, e no mundo de hoje, a súplica, Senhor, aumenta a nossa fé. Aquilo que aparece com muita clareza na leitura do Evangelho que acabamos de ouvir dia de hoje. É um pouco aquilo que caracterizou também São Martim de Tours, né, que nós celebramos hoje, a sua memória. Lembramos bem de que esse que depois foi padre e bispo, foi alguém que desde o começo deu passos importantes na fé, né, ter preocupado com os pobres, com os necessitados, já antes mesmo do seu batismo. Tem aquela famosa história dele dividir o seu manto com a pessoa que estava com muito frio, morrendo de frio, mas que era uma tradição dele já fazer isso, né, e de ser proibido, né, pelos pessoal lá das guardas que via. Mas, uma vez assumida a vida presbiteral e episcopal, foi um grande evangelizador, e não só, mas também, conforme a tradição da época, fundou um mosteiro, trabalhou com os monges também na missão evangelizadora, alguém que nós vemos, caríssimos irmãos e irmãs, no século IV, né, inícios da igreja, tinha sido simplesmente começado a igreja ter liberdade de pregar, de evangelizar, depois de toda a perseguição do Império Romano. Vemos homens como São Martim fazem realmente esse trabalho enorme e dão sinais de vida, de vitalidade, de alegria. Cabe a nós, meus irmãos e irmãs, também nos perguntar se nós que já fomos batizados, que também vivemos a vida cristã, se temos justamente essa mesma fé de dar esses passos, que já que pedimos ao Senhor que aumente a nossa fé, para colocar em prática a palavra de Deus, e naquilo que nós temos à nossa frente, a nossa vida, a nossa família, pudéssemos cada vez mais pedir esse dom da fé para podermos testemunhar Jesus Cristo, nosso Senhor. E a igreja também vai se organizando nesse sentido para poder ainda mais pregar e anunciar o Evangelho, como a carta de São Paulo a Tito, leitura primeira, e São Paulo tem dito como seu filho na fé, e justamente manda que ele organize em Creta as comunidades, as cidades, colocando justamente presbíteros em cada cidade, organizando como nós pensaríamos hoje, as paróquias em todos os cantos ali da ilha de Creta, e não só isso, mas também dando algumas características próprias para que pudessem colocar em prática, de viver realmente de acordo com a sua fé, com a sua vocação, não dar escândalo, viver realmente com sobriedade, enfim, tantos aspectos que São Paulo coloca os critérios para a escolha daqueles que estarão presentes ali. A igreja sempre teve esse grande carinho, essa grande preocupação de que nós somos chamados, né, como recorda bem a palavra de Deus hoje, de sermos anunciadores do Evangelho,
proclamadores da palavra de Deus aos irmãos e irmãs, que pudesse aumentar a fé para que nós tivéssemos um comportamento cristão, mas também ela se organiza para que na circunscrição eclesiástica de cada lugar tenha pessoas com uma vida digna de poder levar adiante a bela e importante missão. É nesse sentido que nós rezamos por todas as vocações, leigos, leigas, também religiosos, religiosas, consagrados e consagradas e sacerdotes, para que possam cada vez mais, com entusiasmo renovado, vivendo a sua fé, que pedimos que aumente cada vez mais. Temos na igreja que vai se organizando, e hoje, além das paróquias, além das cidades, temos pastorais, movimentos, temos vários carismas que vão se juntando e que nós somos chamados a cada vez mais não ficarmos apenas na casca, apenas na exterioridade, mas temos o coração voltado para o Senhor, para que a nossa vida seja coerente com o Evangelho cada vez mais. E se parece tão difícil, tão complicado, de tantas exigências, que nós sentimos a nossa fragilidade, pedimos o Senhor o aumento da nossa fé, para que possamos não escandalizar ninguém, para que possamos viver uma vida de sobriedade, anunciando o Evangelho através do testemunho e também da palavra. É um convite, que vemos no comecinho da igreja, tanto da palavra de Deus de hoje, da carta de Paulo a Tito, como do Evangelho, como também a vida de São Martinho de Tours, né? Vemos aí como nos dão belos exemplos para que nós hoje possamos também pensar em nossa missão. Nós que estamos no segundo sínodo arquidiocesano sobre o tema das missões, mais ainda de nos organizarmos, mas além da organização, temos uma vida de acordo com o Evangelho e testemunhando do Senhor Jesus Cristo, como assim foi também a vida de São Martinho, que hoje nós celebramos. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos as nossas preces a Deus Pai Todo-Poderoso, que deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E a cada prece apresentada responderemos: Senhor, chegue até vós a nossa oração. Senhor, chegue até vós a nossa oração. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelo nosso cardeal arcebispo, Dom João Tempesta, juntamente com seus bispos auxiliares e eméritos, e também todo o nosso clero arquidiocesano, para que sejam revigorados com a força divina em sua missão de conduzir o povo a eles confiado, rezemos. Senhor, chegue até vós a nossa oração. Pelos representantes do poder público, para que zelem pela vida e dignidade de todas as pessoas e exerçam sua função com ética e honestidade. Senhor, chegue até vós nossa oração. Por nossa comunidade, para que seja cada vez mais acolhedora e servidora de todos aqueles que dela se aproximam, sem fazer distinção de pessoas, rezemos. Senhor, chegue até vós nossa oração. Posso agradar-vos, ó Deus, as preces de vossa igreja, para que recebamos por vossa misericórdia o que por nossos méritos não ousamos esperar, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero te dar meu coração, além de uma nova decisão, de amar-te mais que tudo que um dia eu possa ter, abraçando então o que é real, provando e amando o essencial, escrevendo a nova história, vivendo em teu amor. Minha vida é toda tua, os meus planos, os meus sonhos. Orar, irmãos e irmãs, para que no altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor nosso Deus, santificai estes dons que alegremente vos apresentamos, em honra de São Martinho, em meio às alegrias e provações,
orientai sempre para vós a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. É Ele o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas e continua a apacentar o seu rebanho, doando à igreja pastores segundo o seu coração. Na vida de São Martim de Tours, reconhecemos os sinais do vosso amor por nós, na sua voz, a vossa palavra, nos seus gestos, o vosso poder. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una no só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com nosso Bispo Orani João, os bispos auxiliares e eméritos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Martim de Tours e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Presença e paz profunda, inigualável comunhão. Meu tudo, meu mestre, te dás a mim tão pobre, incomparável. Oração de comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde então espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesses comigo. Unam-me a vós inteiramente. Ah, não permitais que me separe de vós, ó sumo bem e doce amor meu. Ponderai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Se não amar-te perdidamente, sem reservas, e na minha fraqueza me dar inteiro e ser para sempre um servo teu. Só tua voz me acalma, só o teu amor me sacia, doce chama ardente que consome tudo que tenho e sou em seu infinito amor. Oremos. Senhor, alimentados com o sacramento da unidade, dá-nos em tudo perfeita concórdia com a vossa vontade, para que, assim como São Martinho,
vos foi sempre submisso, também nós nos gloriamos de pertencer verdadeiramente a vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração a São Sebastião. Glorioso Marte São Sebastião, valoroso padroeiro e defensor da cidade do Rio de Janeiro. Vós que derramastes vosso sangue e destes a vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, alcançai-nos do mesmo Senhor a graça de sermos vencedores do nosso verdadeiro inimigo, o pecado, que nos faz viver sem fé, sem esperança e sem caridade. Protegei com a vossa poderosa intercessão os filhos dessa terra de Santa Cruz. Livrai-nos de toda epidemia corporal, moral e espiritual. Fazei que se convertam aqueles que, por querer ou sem querer, são instrumentos de infelicidade para os outros, e que o justo persevere na sua fé e propague o amor de Deus até o triunfo final. São Sebastião, advogado contra as epidemias, a fome e as guerras, rogai por nós sem cessar. Ó glorioso batalhador da fé, socorrei-nos em nossas fraquezas e necessidades urgentes. Rogai por nós junto a Deus. Amém. São Sebastião, Rogai por nós. nós estamos na Semana dos Pobres, na Diocese até o mês todo, começa no dia 9 desse mês até o dia 10 do mês que vem, com várias atividades, mas preparando para o próximo domingo, 33º domingo do tempo comum, que é o 8º Dia Mundial dos Pobres. Estamos chegando já ao final do ano litúrgico, com o 34º domingo, iremos encerrar naquela semana o ano litúrgico, com o domingo de Cristo Rei, que é também Dia Nacional dos Leigos e Leigas, dos cristãos leigos. Inicia também a campanha para a evangelização. Esse domingo também de Cristo Rei vai até o 3º domingo do Advento. E é também o dia da Jornada Diocesana da Juventude, no sábado e domingo, ou Jornada Mundial, ou Jornada Diocesana da Juventude, que o Papa Francisco transferiu do domingo de Ramos para o domingo de Cristo Rei, com os temas que nos preparam agora para o jubileu e também para a próxima Jornada Mundial da Juventude. Portanto, a liturgia também, as leituras dominicais de modo especial, começa a falar sobre a questão da parousia, etc., recordando bem que temos também preparados para nós chegarmos, que Cristo reine sobre todos nós, e um dia nos apresentarmos diante do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, acompanhei sempre o vosso povo e concedei nesta vida a consolação aos que chamais a tomar parte dos bens eternos por Cristo nosso Senhor. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, Rogai por nós. permaneçamos no Senhor, o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.